Estudo 3, superior aos anjos, de Hebreus 1 a Hebreus 2. Jesus é superior aos anjos. Existe uma certa oração que é feita ao anjo da guarda, né? E nós conhecemos, principalmente algumas tradições cristãs, como a católica, fazem essa oração ao anjo protetor, né? E muitas vezes nós fazemos até algumas brincadeiras, né? Quando você está dirigindo e ultrapassa a velocidade, né? Alguns falam assim, olha, o anjo da guarda vai até 120, depois o anjo não te segura mais. Então, essa figura do anjo, ela é muito presente ainda no nosso dia a dia. Mas uma coisa que é interessante é que na tradição judaica se dava muito valor aos anjos, porque os anjos, segundo Deuteronômio 33, verso 2, eles foram responsáveis e ajudaram a entregar a lei no Monte Sinai para Moisés. E esse reconhecimento, por serem seres superiores, seres celestiais, é dado um valor de superioridade, né? São até mais importantes que as questões materiais, é mais importante que o homem. Mas aqui, né, o autor de Hebreus, ele está quebrando uma corrente de pensamento em voltar a adorar, né, em adorar esses anjos. É importante salientar que essa questão de orar a seres espirituais, ela tinha muito a ver com o paganismo romano e também com o contexto, né, do pensamento grego naquela época. E que de certa forma isso também influenciou, né? O zoroastrismo, que foi uma religião, a religião dos persas, que lá no período do exílio babilônico influenciaram os israelitas, né, o povo judeu, tinha também um pensamento de adoração aos anjos. Mas aqui não vamos discutir se, né, quantos anjos cabem na cabeça de um prego, que isso foi discutido na Idade Média. Quantos anjos cabem na cabeça de um prego? Né, uma coisa, enquanto isso pessoas estavam morrendo, né, pela peste negra medieval, os teólogos estavam discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um prego. E longe de nós focarmos na questão dos anjos, nós precisamos focar em Cristo. Veja, existem algumas coisas que parece que atrapalham o nosso olhar fixo em Cristo. E um deles é a questão dos anjos. E essa afirmação de que os anjos são superiores a Cristo estava começando a disseminar que os anjos eram mais poderosos que Jesus, e o que não é verdade. E o autor de Hebreus, que é também um teólogo, ele começa a usar alguns textos do Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Jesus, né? Então, a primeira questão é que Jesus Cristo é filho de Deus. Os anjos são criação de Deus, criaturas de Deus. Jesus é o Filho eterno de Deus, né? O Filho eterno gerado do Pai, né? E aqui não vamos entrar na questão da trindade, né? A matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1, não vamos entrar nisso, mas Jesus, ele é superior pelo fato de ser Filho de Deus. A segunda questão é que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, né? O que é primogênito? É o primeiro, né? Em questões de família, né? O primogênito é o irmão mais velho, é o filho mais velho, né? E aqui não estamos falando que Jesus tem uma divindade diminuída, não, Jesus é Deus, mas ele é o primeiro de toda a criação porque ele é a razão de toda a criação, por isso ele recebe a adoração. E aqui o autor, ele vai usar alguns textos do Antigo Testamento, Salmo 89, 1 Samuel 16, né? É interessante que Colossenses, né, Paulo, quando escreve os Colossenses, ele fala que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, pois criou todas as coisas, ele é o mais exaltado dentre os que voltaram dos mortos. Jesus, ele é superior. E outra questão é que Jesus Cristo é servido por anjos. Os anjos estão a serviço de Deus, são seres ministradores de Deus, mas em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, nós fazemos oração a anjos, nós adoramos a anjos. Não, eles são seres que servem a Deus
para os propósitos eternos de Deus em relação à salvação e à redenção de toda a criação. E outra diferença é que Jesus está entronizado e ele é ungido. E aqui quebra algumas seitas e religiões, porque algumas seitas e religiões não entendem que Jesus, ele é Deus entronizado e ungido. Os mormons, as testemunhas de Jeová, né, algumas linhas espírita não entendem Jesus como Deus, mas Jesus como um ser superior, perfeito, mas que não é Deus. Mas aqui, é claro, a nossa tradição cristã entende que Jesus é Deus e está entronizado, né? Então, o autor ele usa aqui o Salmo 45 para dizer: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E por último, né? Jesus, ele é o Criador eterno, ele é a razão de toda a existência, de todo o universo, que é finito, que não é infinito. Jesus é infinito, o universo é finito. Então, os anjos não fundaram a terra, pois também fazem parte da criação. Então, se existe anjo, se existe você, se existe eu, se existe toda a criação, se existe todo o universo, é por causa dele, é por causa de Jesus Cristo. E aqui, né, nós temos uma primeira exortação que, né, Hebreus vai dar aos seus leitores e a nós, né, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Não se desviem. Nós temos muitas distrações, né? Uma questão prática, nós buscamos bênçãos especiais, unções especiais, questões espirituais muito que vão além da nossa existência. É bem parecido com o que está acontecendo aqui. E o autor de Hebreus ele é enfático: não se desviem, mantenham os olhos fixos em Jesus, né? Então, Jesus, ele é essa pessoa bendita, essa pessoa perfeita, superior a tudo, porque ele é Deus, mas o autor de Hebreus nos exorta a não nos desviarmos do caminho, a não nos distrairmos com questões espirituais estranhas, com unções estranhas. Não, nós temos que nos distrair na pessoa de Jesus Cristo. Então, o estudo ele vai nos dar esse alerta. E nós vamos ver que aqui também haverá uma ênfase sobre Jesus ser superior num plano, vamos dizer, espiritual, mas também Jesus é superior no plano da sua humanidade. Ele é um sumo sacerdote solidário, ele desarmou Satanás e nos livrou da morte. O capítulo 2 vai nos falar sobre isso, vai nos falar que Jesus conduziu muitos filhos para a glória. Então, a humanidade, Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, fez uma obra perfeita, tanto na eternidade, na questão que vai além do temporal, quanto aqui no temporal, no aqui e agora. Por isso ele é superior a tudo, e a todos e a tudo que se coloca numa posição de poder. Não, Jesus, ele é único, Jesus, ele é suficiente. Veja como estamos em todos os estudos falando sobre a superioridade de Cristo. Então, que Deus abençoe e que não busquemos distrações. Jesus, ele é suficiente. Que Deus abençoe.